Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Cristão Atento, o canal que traz para você a resposta que você procura de um jeito que você entende. Eu sou o pastor Marcos Macedo e juntos nós vamos desbravar os mistérios da teologia simples. Mas antes de iniciarmos, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E no final, se você gostar do nosso conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos. Muito obrigado por isso. No vídeo anterior, nós terminamos o nosso breve panorama sobre a Bíblia, onde destacamos aí o foco de cada livro. Nesse vídeo, nós vamos continuar nossa viagem pelo conhecimento, mas vamos falar agora um pouco sobre o período intertestamentário, também conhecido como período interbíblico, e vamos aí falar, ou melhor, dar uma pincelada sobre os livros apócrifos, também conhecidos como deuterocanônicos. Bom, como já foi dito, não é o nosso intuito esgotar o assunto, até porque isso demandaria aí um tempo muito longo, mas o objetivo é que você possa ter uma noção e assim se embrenhar nos estudos aí de uma forma mais minuciosa. Então vamos começar aí falando um pouquinho sobre o que é, ou melhor, o que foi esse período intertestamentário, o período interbíblico. No nosso breve panorama pela Bíblia, quando chegamos no livro do profeta Malaquias, eu me lembro de ter mencionado que ele era o elo de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Pois bem, as últimas palavras de Deus a seu povo antes de João Batista foram através do profeta Malaquias. Depois dele, Deus ficou em silêncio aí por mais de 400 anos. Esse período de silêncio de Deus é simbolizado principalmente nas Bíblias mais antigas por uma ou até 4 páginas em branco, simbolizando aí o silêncio de Deus e separando o Antigo do Novo Testamento. Se você reparar aí na sua Bíblia impressa, provavelmente verá aí ao menos uma página em branco entre esses dois testamentos. Nesse período em que Deus não falou ao seu povo, muita literatura foi produzida, isso é fato. Inclusive a tradução dos escritos hebraicos para o grego, que foram compilados aí, contendo os livros do Antigo Testamento e alguns livros apócrifos. Essa compilação ficou conhecida como Septuaginta e foi chamada dessa forma, com esse nome, por ter sido aí traduzida do hebraico para o grego por 72 rabinos em Alexandria, lá no Egito. Também foi nesse período de 400 anos que foram escritos aí os livros apócrifos, sendo alguns deles incluídos aí nessa Septuaginta e posteriormente mantidos na versão católica. Sendo esse período conhecido como período em que Deus se calou, então a gente diria aí que seria impossível que qualquer literatura escrita nesse período fosse considerada inspirada por Deus. E esta é uma das razões pelas quais os livros apócrifos não fazem parte da Bíblia evangélica ou da Bíblia protestante. Foi nesse período também que o povo judeu ficou sujeito aos impérios que dominavam o mundo da época. Primeiro o Império Persa, depois o Império Grego e depois o Império Romano, que dominava o mundo quando Deus volta a falar com o homem. É que nós aí costumamos dizer que o primeiro profeta com quem Deus falou foi João Batista, que foi inclusive o elemento chave aí para o ministério de Jesus. Mas se nós atentarmos bem à literatura, lá no Evangelho de Lucas, antes de falar com João Batista, Deus, através dos seus anjos, fala aí com Zacarias, quando diz a ele que a sua esposa, ainda que já avançada em idade, teria um filho e que ele deveria colocar o nome de João Batista. Também nesse período, o judaísmo começa a ser dividido pela intensificação de movimentos que se tornaram então grupos conhecidos como fariseus,
saduceus, os zelotes, os essênios, grupos esses que nós vamos falar com mais detalhes num outro vídeo. Mas também é importante lembrar que o povo judeu continuou prestando culto e adoração a Deus, conforme aí pode ser notado nos evangelhos, inclusive através da história de Isabel e Zacarias, que eu já citei, lá em Lucas 1, no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, como também na história da concepção de Maria, que está lá no Evangelho de Mateus, também no primeiro capítulo. Então, como eu já havia mencionado, foi nesse período aí que surgiram então essas diversas literaturas. Essas literaturas, elas contam a história do povo de Deus. Outras são consideradas como profecias e até poesias, supostamente relacionadas a Deus. Apesar desses livros narrarem aí a vida dos judeus, os seus acertos, seus erros, sua cultura, as suas atitudes, e serem aí, na sua maioria, histórias vividas por esse povo, não quer dizer que elas serviram ou servem de exemplos a serem seguidos, ou até mesmo de doutrinas inspiradas por Deus ou inseridas por Deus. Mas, apesar disso, alguns desses escritos foram aceitos como inspirados e foram incluídos na Septuaginta e posteriormente mantidos aí na Bíblia traduzida para o latim, conhecida como Vulgata Latina, que foi aí a base para a Bíblia Católica como conhecemos hoje. Os livros que foram incluídos nessas versões da Bíblia são 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Além desses 7 livros, foram também aí adicionados alguns fragmentos nos finais de 2 livros, com algumas adições aí no livro de Esther e adições no livro de Daniel. Bom, vamos lá. Apócrifos para os protestantes, deuterocanônicos para os católicos. Esses livros não são reconhecidos por protestantes ou evangélicos e nem mesmo pelos judeus como livros inspirados por Deus. Algumas explicações rápidas de por que esses livros não são aceitos como inspirados. Vamos lá, Macabeus. Macabeus são 2 livros, mas que na verdade contam a mesma história. Ou seja, segundo Macabeus, não é a continuação de 1ª Macabeus, mas sim uma repetição, ou seja, uma nova versão feita aí com outra visão e detalhes adicionais aí que foram incluídos nesse livro. Esses 2 livros, eles descrevem a história de 3 irmãos da família do Macabeus que lutam contra o inimigo dos judeus, visando aí a preservação do povo e da terra. Apesar dos objetivos deles serem justos com relação aos judeus, as atitudes deles e registradas nesses livros não condiz com o que Deus esperava do seu povo. Eles contêm aí oração pelos mortos, contêm cultos e missa pelos mortos. Depois o livro de Tobias, ele traz justificação pelas obras, menciona aí os santos como mediadores entre Deus e os homens. É um livro que traz bastante superstição, inclusive um livro que apoia o uso da magia. E nesse livro, um anjo engana aí o pai de Tobias, engana Tobite, que era o pai de Tobias, ou seja, fala aí de um anjo enganador, como sendo o anjo do Senhor. O livro de Judite, por sua vez, é a história de uma heroína viúva e formosa que salva a sua cidade, enganando um general inimigo e, por sua vez, decapitando ele. Veja, o livro prega que os fins justificam os meios e diz que Judite jejuava todos os dias da sua vida, exceto nos sábados e nas festas. Na sequência vem aí o livro de Eclesiástico, que foi escrito no mesmo estilo literário aí que o livro de Provérbios. E ele traz no seu contexto justificação pelas obras, trato cruel aos escravos e incentiva o ódio dos judeus para com os samaritanos. Depois temos o livro de Sabedoria, que por sua vez prega
o corpo como uma prisão da alma, prega aí uma doutrina estranha com relação à origem e o destino da alma e traz aí a doutrina do purgatório. Depois vem o livro de Baruque. O livro de Baruque apresenta datas e fatos históricos que contradizem aí outros registros bíblicos. E nós falamos que ele traz algumas adições aí ao livro de Esther e Daniel. Para a gente mencionar aqui as adições ao livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 13 de Daniel, é incluído aí a história de Susana. Segundo a lenda registrada nesse livro, Daniel salva Susana num julgamento falso. Então essas aí são algumas das razões pelas quais esses livros não são aceitos como canônicos, ou seja, como inspirados por Deus. Não fizeram parte do cânon da Bíblia evangélica. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e que essas informações possam aí ser de grande valia para aumentar o seu conhecimento a respeito da Palavra de Deus. No próximo vídeo nós vamos falar então sobre as alianças que Deus fez com o seu povo, alianças estas registradas na sua palavra. Mas antes de ir embora, não se esqueça aí de compartilhar esse vídeo. E se o conteúdo foi útil para você, deixa aí o seu like. E se você ainda não faz parte da família Cristão Atento, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa ser avisado aí sempre que postarmos um vídeo novo ou que estivermos aí ao vivo com os nossos convidados. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui. Sejam todos abençoados por Deus, em nome de Jesus.